Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live do Plano Maior. Eu já recebi o aviso aqui. Já estamos ao vivo. E nós estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à live do Plano Maior. Hoje o tema é intercessão. Olha só, Reinaldo, Elka, boa Boa noite. noite. Tudo bem, casal? Trabalharam muito? Também descansaram hoje? Oi, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei se o sim é por trabalharam muito ou se conseguiram descansar, né? Mas espero que os dois. É. Boa noite, Edna. Tudo bem? Como você está? Oi, Beth. Seja bem-vinda. Tudo em paz? Como estamos, gente? Estamos bem? Não estamos bem? Como estamos? A Léoca precisa de vibração, olha lá. Tá gripada, com muita tosse. Essa é a vez da gripe agora é com tosse. Pode deixar, é o que a gente faz. E o Renato, tudo bem, Renato? Como tá essa força? Oi, Sil, tudo bem? Como vai, vizinha? Daiane, tudo bem? Boa noite. Alessandra também, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Ju, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra, um nosso evangelho de domingo. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Pode deixar, Elka, faremos. Oi, Ivete, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema, gente, é intercessão. A gente vai falar um pouquinho de como funciona esse negócio da gente pedir vibração, de a gente fazer oração pelos outros, né? O que que acaba acontecendo, né? A Silvana disse que tá tudo tranquilo. Oi, Alda, boa noite. Boa noite, Francisco. Sejam bem-vindos. Ah, bem-vindos todos. A Cláudia, eu dei oi. A Maria Inês, não sei, não lembro mais. Espero que eu tenha dado. Se não dei, dou de novo. Oi, Thelma, seja bem-vinda. Enquanto a gente espera os nossos 5 minutinhos, né? Para todo mundo chegando, dá tempo de chegar. Oi, Rogério, seja bem-vindo. Já que não esqueceremos das suas vibrações. Oi, Rosana, seja bem-vinda. O Reinaldo com a sua turma. Amigo, não esquece de levar na quarta-feira o guaco. Não, viu, gente? Não esqueça. Ô Mari, boa noite, seja bem-vinda. Mari Sônia também.
Ô, Joaquim. Ah, acho que a gente pode começar, né? O que vocês acham? 5 minutinhos, começamos na hora. Então, gente, eu queria ler para vocês, para a gente falar sobre esse tema, né? O tema chama intercessão, né? E o que eu queria ler para vocês é uma historinha. Aldo Vieira, né? Que está no livro do Irmão X, está ali no livro A Vida Escreve, né? Eu não vou ler exatamente, porque ela é um pouquinho maior, mas eu vou contar, né? O tema dela o nome dela é Por Telefone. Por telefone, o Amadeu Barbosa, ele tinha desencarnado, né? Recentemente e era motivo de preocupação das pessoas que estavam cuidando dele, né? Ele fora soldado, serviu a ordem, né? Ele é corretíssimo, né? E ele estava muito preocupado com a terra, muito preocupado com o amigo dele, o Abílio Marques, que ficou na terra, né? E ele rogou tanta coisa para esse amigo, tudo mais. E aí os orientadores falaram: Amadeu, se você deseja ajuda de alguém, comece por ajudar alguém. Nesse período que ele ficou lá no plano espiritual, ele acabou aprendendo a trabalhar muito, né? E com isso, né, ele recebeu, né, o direito de conversar com o amigo dele, Abílio, né? E o Abílio conversou com ele pensando que fosse um telefonema, como no dia, né, como eles se falavam quando estavam vivos. Mas óbvio que o Abílio estava sonhando, né? E nesse telefonema, né, o que que o Amadeu pediu? Pediu para o Abílio tratar de atender uma pessoa que ia bater na porta dele em alguns dias, né? Passado alguns dias, uma pessoa bateu na porta. Foi atendido. Era uma mulher que tinha perdido tudo, uma tristeza muito grande. Foi acolhida em casa, né, pela mãe do Abílio. Foi acolhida, tratou todo mundo muito bem, ajudou a cuidar do pai, Abílio, né? E nesse cuidado acabou se casando com Abílio. Algum tempo depois, né? Eles têm um filho. E esse filho acaba se chamando, né? Amadeu, porque era o Amadeu reencarnado, né? Então, gente, quando a gente está procurando intercessão, né? A gente está querendo ajudar alguém. A primeira lição que a gente aprende aqui, e hoje a gente vai falar muito disso, né? É a gente tem de começar a ajudar. Então, gente, vamos começar hoje fechando os nossos olhos, deixando os nossos problemas para o lado de fora da casa, da nossa cabeça, da nossa mente. Imaginando a paz serena de Jesus, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando aquela corrente de pensamentos que não param, imaginando aquela luz de Jesus nos autorizando, nos inflamando a fazer o Evangelho na nossa casa hoje. E com isso, meus amigos, pedimos a todos os nossos guias e mentores que nos abençoe nesse mais um Evangelho. Que assim seja. Lúcia, daqui a pouco eu te chamo para o nosso Evangelho, tá bom? Deixa eu só dar oi para quem estava chegando. Luciana, Márcia. Deixa eu ver quem mais. O nosso querido Clóvis. Sejam todos bem-vindos à live, né? Então, hoje o tema é intercessão. O que que é intercessão, gente?
É o tema que está no Pão Nosso, na lição 17, que fala de um versículo que é de Paulo, no primeira epístola para os Tessalonicenses: Irmão, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes falam das orações intercessórias. A gente está habituado, né, àquele automatismo teatral, ou seja, aquela reza automática e tal. Mas a gente não percebe o poder da prece intercessória, da prece onde nós pedimos ajuda para outra pessoa. Quando nós estamos dispostos a amparar outras pessoas. E nesse sentido, é o que eu queria discutir com vocês hoje. Eu queria que vocês comigo refletissem, né? O que que é uma prece? O que que é interceder por alguém? É você colocar-se à disposição para ajudar alguém. Não é apenas, gente, e é isso que eu queria que vocês refletissem comigo. Não é apenas achar que Jesus vai fazer alguma coisa por aquela pessoa que a gente está pedindo. Lógico que se aquela pessoa tiver mérito, tudo, ela vai ser ajudada. Mas quando a gente faz uma prece pedindo intercessão, nós também estamos nos colocando à disposição daquela pessoa para ajudá-la. Quando nós recebemos, perdão, quando nós recebemos, gente, um pedido de ajuda, e a gente que vai no centro, a gente recebe isso várias vezes, né? Um papelzinho aqui, vem um papelzinho ali. Nós somos convidados a nos doar um pouco por alguém. E nesse sentido que é a lição de hoje. A lição de hoje fala exatamente dessa situação onde o mundo precisa cada dia mais de pessoas intercedendo por outras com bondade. E é isso que a gente tem de refletir hoje de uma maneira a saber como que a gente está contribuindo nessas intercessões. Vocês pararam para pensar? Porque a gente está tão acostumado a pedir, né? Ai, peço pelo meu irmão, peço pelo meu tio, peço pelo meu amigo, peço pelo meu fulano, e a gente esquece, né? Que ao fazer isso, a gente também tem de se doar àquela causa. Então, quando eu estou pedindo uma vibração, quando eu estou pedindo uma ajuda, né, para o meu irmão, para o meu amigo, para o meu esposo, para minha esposa, né, eu também tenho de estar ciente que eu preciso fazer minha parte, doando como a gente faz nas vibrações, doando o nosso maior e melhor amor por essas pessoas, né? Nos fazendo de instrumentos dos nossos amigos benfeitores, né? Também é um caminho. Mas principalmente, meus queridos, entendendo que a intercessão envolve a nossa responsabilização por aquelas pessoas. Vocês já tinham parado para pensar desse jeito? Quando a gente faz prece por alguém? Ou quando a gente pede pela ajuda de alguém? Que a gente também tem de doar? Também tem de se dedicar a ajudar aquela pessoa? Porque assim nós seremos mais ouvidos nos nossos desejos. Fica mostrando maior intenção. É completamente diferente a gente fazer uma vibração, entre aspas, da boca para fora, de uma vibração onde a gente faz completamente envolvido, querendo buscar uma solução, querendo ajudar,
né? E se dedicando naquele trabalho. Por que que a gente fala muitas vezes que as orações de mães são sempre ouvidas? Não é assim que a gente fala? Que oração de mãe são as mais ouvidas? Ué, gente, tem mais. Vocês conseguem ver uma alma que está mais dedicada a uma pessoa, na sua maioria, do que uma mãe? Não, né? Então, nesse sentido, a intercessão funciona muito. Porque nossos guias, nossos mentores, né, o plano espiritual, vai perceber isso, e ao perceber isso, né, vai nos ajudar a interceder por aquela alma, vai nos orientar, vai nos guiar, né? Então, gente, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente tem de se responsabilizar, não terceirizar. A oração de intercessão não é uma oração onde a gente terceiriza a responsabilidade de alguma coisa. É onde a gente pede ajuda para ajudar mais gente. Quando vocês começarem a ver assim, ou quando nós começarmos a ver assim, nossas orações serão muito mais ouvidas e muito mais poderosas, semelhantes à oração de uma mãe por um filho doente, de um pai por um filho doente, né? Percebem? Então, o que eu queria contar o que eu queria discutir com vocês hoje, né? A gente tem as orações e ela, aqui Emmanuel nos diz que a súplica da intercessão, repara que ele já começa assim, a súplica da intercessão. Súplica é naquele sentido de extrema, né? De extrema intensidade da alma, do coração. É dos mais belos atos de fraternidade e constitui emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Olha como Emmanuel define a intercessão. Primeiro, que é uma súplica. Segundo, que é uma emissão de forças benéficas e iluminativas. Então, gente, não dá para ser da boca para fora. Não dá para ser só para constar. E é aqui que a gente tem de treinar. Porque como a gente vamos nos doar, né? Não adianta rezar da boca para fora, gente. Não adianta falar rezando, falando, repetindo o nome, sem você estar sentindo aquilo de verdade. E é aí que está o espiritismo, né? A gente foi ensinado, a gente está sendo ensinado a fazer as coisas de coração, com a verdade, né? Então, Emmanuel hoje nos ensina que a intercessão é uma súplica. E aqui ele dá um incentivo. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Então ele fala que a gente, quando pensa nisso, a gente tem dificuldade de acreditar o quanto isso é verdade, quanto isso é possível. Mas o espaço que o cerca está cheio de sons que seus ouvidos não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física, vence árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não duvideis dos bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, meus amigos, aqui o que a gente tem de entender, né? E eu quero
que vocês reflitam comigo é a súplica da intercessão, a oração da intercessão é uma coisa feita com muito amor, com muito carinho, com muita doação, né? E envolve a dedicação nossa, a sinceridade nossa, por quem nós estamos pedindo. E é esse um hábito que a gente tem de se adaptar, a gente tem de mudar. Da oração repetitiva, que fazemos porque decoramos, porque estamos habituados, para a oração de sentimento, de emissão. E por isso que nós fazemos todas as noites, né, fazemos no trabalho aqui, aquilo que a gente chama de vibração, onde a gente vibra o nosso coração, vibra a nossa alma por outras pessoas. E a gente faz uma corrente de bem, né, do bem aqui entre nós, as 20, 30 pessoas que estamos aqui, e oramos por essas outras pessoas, de coração, suplicando a sua melhora. Essa é uma diferença substancial que a gente tem de aprender a fazer. Mas, gente, eu queria contar uma história para vocês do como é profundo e como dá trabalho para os nossos mentores, nossos guias, pedir uma intercessão. E por que a gente tem de demonstrar também que somos capazes, bondosos, né? Para merecer o pedido, para merecer, para sermos ouvidos, na verdade, né? Então, quanto mais bondade, quanto mais prática, mais seremos ouvidos. Faz sentido, né? Porque a gente realmente está se mostrando amoroso, carinhoso, né? E é uma passagem, né? Eu não sei se todos vocês já leram, mas quem não leu, né, deveria. É a passagem Missionários da Luz, do livro Missionários da Luz, do André Luiz, que também chama intercessão, né? Eles estavam lá no nosso lar, o mentor do André Luiz, o Alexandre, estava conversando, né? Conversando com os companheiros terrenos, ou seja, pessoas que vieram aqui do nosso plano para lá para ter uma palestra, né? Então perceba, já era um grupo seleto de pessoas que tinham direito de ouvir uma palestra do Alexandre, né? E ele foi procurado por duas senhoras, uma de muita luz e uma em muito sofrimento. E foi pedido para ela, né, para ele, que pudesse socorrer o recém-desencarnado esposo dela, da Esther, chamado Raul. Quem já leu o Missionário da Luz logo vai lembrar dessa história, né? O Raul era o segundo noivo da Esther. O primeiro noivo da Esther tinha falecido por causa de um suicídio, segundo o relato da Esther, né? E o Raul, pelo que foi visto, pelo que a polícia investigou, foi morto, foi assassinado, né? Então a Esther estava muito triste, muito, como fala, assim, com luto muito sofrido, né? E a outra senhora, que era de muita luz, fez um pedido de intercessão por essa amiga Esther, para que ela pudesse ver o Raul e saber que ele estava bem. E aí, gente, esse orientador do André Luiz, o Alexandre, consola as duas amigas, né? Pede para elas retornarem para casa, porque, na verdade, ele não sabia nada do caso, né? Ele não era Bidu, mas, né, pelo pedido encarecido de uma pessoa que o Alexandre tinha tanto estima, ele foi atrás. Então, a primeira coisa que ele fez foi ir para visitar a casa da Esther. Encontrou um ambiente muito triste,
Chegou lá, depois de um tempo, encontrou um espírito um pouco mais, né, não de luz, mas um espírito da casa, que ele chama aqui no livro de visitador. E esse espírito conta que o Raul, na verdade, não tinha sido assassinado. Ele tinha se suicidado. O André Luiz fica em choque, o Alexandre fica preocupado, eles se preparam e vão procurar o Raul, que obviamente tinha sido levado, aquelas coisas que a gente sabe, né? Eu estou resumindo a história aqui, porque eu acho que a história mostra como um pedido simples de intercessão, às vezes desencadeia tanto esforço da espiritualidade, tanto esforço, que às vezes a gente não se dá conta, né? Aí, encontra o Raul, ele está sendo vampirizado lá, porque ele tinha acabado de cometer suicídio. Retiram ele dali, levam para uma casa espírita de pronto-socorro. Olha que interessante, hein, gente? Qualquer semelhança, né, não é mera coincidência. Nessa casa ele fica por uma semana se recuperando, até conseguir conversar. E quando ele conversa com o Alexandre e com o André Luiz, ele começa a contar a história dele. Ele se suicidou mesmo. Por quê? Porque ele não aguentava de remorso de ter matado o primeiro noivo da Esther, por ciúmes, por vontade. Depois vocês podem ler a história e vocês vão ver toda a história. E ele estava com muito sofrimento, mas veja, pela intercessão da esposa e da amiga da esposa, né, da irmã da esposa, ele já estava numa situação melhor. Então, aquele amor que ele construiu naquela situação triste já lhe deu, né, um direito de intercessão. Imagina, se ele fosse um esposo ruim, se ele fosse uma pessoa que ninguém gostasse, nem isso ele ia ter, né? Então, repara que a intercessão também precisa disso, né? E nesse instante, né, gente, durante essa conversa, né, o André Luiz perguntou: Poxa, mas como que a gente vai falar para Esther que essa história toda? Não vai dar para contar isso para ela. Aí o Alexandre também explica: não vai dar para a gente contar essa história, até porque a Esther não está preparada. Ela está em muito sofrimento, né? O que a gente vai fazer, né, é apresentar ele, que ele está se recuperando, que está tudo bem, mas sem dizer muita coisa, né? Então, gente, no final dessa história, né, a Esther sonha com o Raul, sonha que ele está melhor, que ele está se cuidando, né? Mas não fica sabendo de toda a história. Ela se sente confortada e a vida que segue. Mas, gente, tem mais coisas aqui nessa história que eu acho que também nos ensina, né? Muito sobre ação e reação, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente recebe. Mas o importante aqui que eu queria que vocês levassem dessa história, né, é que a intercessão funciona para todos, que não precisa, né, você você não precisa ficar achando que ela não vai funcionar. A providência divina atua com todos, né? E por isso que chama intercessão, é um pedido de ajuda. Nós devemos fazer esses pedidos de ajuda e aceitá-los. E esses pedidos de ajuda vão funcionando cada vez mais de acordo com a nossa bondade, com a nossa preparação, com a nossa capacidade de ajudar os outros, em vez de usar o próprio umbigo. É aqui que eu quero tocar no de vocês e no meu também. Assim, a gente está muito habituado a só pedir, gente.
A gente tem de refletir um pouco que os nossos pedidos serão muito mais atendidos se nós estamos contribuindo, se nós estamos ajudando as pessoas, se a nossa luz está vibrando. Essa é um pouco da diferença, né? Por que que uma mãe, quando pede por um filho, na maioria das vezes é atendida, né? E, e aí a gente vê outras pessoas que pedem e não funciona. Quem de vocês não conhece uma pessoa que quando vocês pedem para ela fazer oração dá sempre certo? Eu tenho pelo menos umas 3 aqui que eu conheço que se pedir uma oração, pronto. Vai olhar, vamos ser essas pessoas, gente. Mas para isso nós temos de nos dedicar aos outros, né? Vocês não acham? E às vezes a gente está se dedicando, gente. A gente não está se dedicando porque a gente não está apaziguando a nossa mente. A gente vive com tanta pressa, com tanta ocupação, que não consegue perceber quem está precisando de ajuda. E isso vale para mim. Então, quando eu vejo essa lição aqui, eu fico pensando assim, puxa, quantas pessoas eu podia ter ajudado e eu não percebi que precisava de ajuda? Que eu passei reto, né? Eu queria agora, para a gente ir para o encerramento, ler uma poesia, né, da Maria Dolores, que está no A Vida Conta. Chama Traço do Cirineu. O senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel, afinal, se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus, no mesmo dia, era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombarias, algazarra. O excelso benfeitor do lenho a que se agarra. Curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue, o Cristo passo em passo. Por um momento só, examine, fraqueja, ajoelha-se e cai, vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se e pragueja. Nisso, num capônio, vem de gleba com que lida, é Simão de Cirene, homem simples e forte, um meirinho lhe pede apoio na subida. Deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, senhor, não posso, exclama o interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto: Cão, obedece ao chamado. E mostra-lhe o rebenque e o gesto desumano. Calado, o labrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto. Fita o mestre cansado e o suor que o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus, por fim, deposto o lenho, disse-lhe Simão: Senhor, achava-me apressado, a filha cega e muda é o tesouro que eu tenho, não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa se alegai a urgência em que me via, é o coração do pai que falava a chorar. Seis que está inocente, ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura, em meio à multidão, apupado, sozinho, e acentuou: Simão, guarda a fé que te apura, todo o bem que se faz é uma luz no caminho. O Cirineu de volta acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim, agora vejo e falo, acabou-se a tristeza, tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente e reconhece o bem por divino troféu. Quer mesmo praticado involuntariamente, é uma força
atraindo a intercessão do céu. Meus amigos, que nós possamos ser que nem Simão, mesmo que forçados a ajudar o próximo, ajudemos. Muito obrigado. Ai, gente, linda sua palestra, André. Fez muita Obrigado. reflexão, o pessoal adorou também. Nossa, fiquei até emocionada nesse final aí. Essa possibilidade que a gente tem de estar fazendo do coração, efetivamente, né? É isso Muito aí. bom. Então, vamos lá. Bom, minha gente, boa noite para quem eu não falei ainda. Aliás, não falei, só acenei. Então, agora, né, que vocês tenham recebido aí muito profundamente essa palestra, foi maravilhosa. O quanto a gente precisa efetivamente pensar um pouco, né, no momento em que a gente vai pedir, né, essa intercessão, como bem André falou, né, e lembrar sempre que seja feita a sua vontade e não a nossa, porque na verdade nós não sabemos o que o outro precisa. Então, quando a gente pede a intercessão, que a gente peça, não o que a gente acha, que foi a primeira história, né, que o André contou, mas aquilo que realmente o plano espiritual vai saber como direcionar esses nossos pedidos, e eles chegam com certeza. Então, acho que deu tempo de vocês pegarem a aguinha aí de vocês, né, cada um já preparando para poder receber o melhor. E vamos então fechando nossos olhos e efetivamente abrir os nossos corações com muita intensidade, com muito amor, com muita presença nesse momento, com nossos pensamentos direcionados para essa intercessão, né? Para essa vibração que a gente vai fazer. Que a gente possa então, né, respirando fundo e nos preparando para doar o nosso melhor em amor, em luz, em paz, em compreensão, entendimento, em tolerância, assim, que o plano espiritual possa recolher essas nossas melhores vibrações, que elas possam chegar efetivamente aonde nós vamos, de alguma forma, estar citando que precisam dessa força toda para melhorar, para se sentir melhor. Então, vamos inicialmente vibrando por todas essas pessoas que se encontram citadas no chat, que cada um, junto com quem pediu essa intercessão, possamos, com o plano espiritual, fazer chegar a cada um aquilo que cada um tanto necessita, dentro da sua possibilidade, do seu merecimento, daquilo que o plano espiritual entende que seja melhor a cada uma dessas pessoas que eles se encontram, seja emocional, seja espiritual, seja corporal, seja por patologias, enfim, que cada um receba de acordo com a sua necessidade e possibilidade. Vamos também, então, agora vibrar por todo o planeta Terra. Que cada nação, que cada país possa receber a luz do Mestre Jesus, que os dirigentes possam ser iluminados, que terminem as guerras entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e Hamas e Hezbollah, entre cada país que existam, sabemos que existem outros países em conflitos aí, que a luz do Mestre Jesus possa chegar e se instalar em forma de luz, de paz e de merecimento, de amor. Que possamos vibrar por todo aquele que no planeta passa pela fome, pela intolerância religiosa, pela intolerância de todas as formas, que possamos vibrar por todo o nosso planeta, que receba o melhor dos nossos emoções, sentimentos e vibrações. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil. Brasil esse que precisa, né? Nesse momento ali no Pantanal, temos os incêndios. No sul agora está frio novamente. Que possamos vibrar, que os dirigentes possam olhar por essas questões que ocorrem no nosso país e ajudar o nosso povo, que cada um possa receber de acordo com a sua necessidade. Que possamos vibrar efetivamente por cada um que se encontra morador de rua agora nesse frio, que possa receber o alento, o cuidado do plano espiritual para que possam superar esse momento de frio nas ruas, que possamos vibrar
por cada jovem que se encontra envolvido em vícios, em drogas, em álcool, por todos aqueles que se encontram nos vícios, mas especialmente pelos jovens desamparados, pelos idosos que se encontram em situações de risco e de abandono, que possamos vibrar por crianças que se encontram nas ruas, que possam ser cuidadas e amparadas, pelos animais também que ali se encontram, que possamos vibrar por cada um que se encontre em situação de vulnerabilidade, que possamos vibrar por asilos, por orfanatos, por abrigos, por delegacias, por penitenciárias, que o manto do Mestre Jesus acolha cada um e na sua recuperação possam voltar à vida normal, que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que um pinguinho de seu arrependimento possa fazer com que sejam vistos pelas caravanas socorristas que sempre ali estão e que possam ser levados para reiniciar sua jornada no plano espiritual, para que possam evoluir, crescer e melhorar. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram num leito de dor, que se encontram em hospitais, em pronto-socorros, que possam receber, dentro do seu merecimento e auxílio, do Mestre Jesus, do plano espiritual, que possamos vibrar pelas equipes médicas que cuidam de pessoas em hospitais, os bombeiros, por policiais, por todos aqueles que de alguma forma cuidam dos seres humanos em situação de risco. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram em desequilíbrio, que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, que cada um receba de acordo com a sua necessidade, através da intercessão divina. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que se encontram em nossas listas, né? Nas nossas caixinhas no centro, ali nas caixinhas de vibração, de desobsessão, de desencarnados, que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua possibilidade. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram com patologias, como patologias ortopédicas, doenças cardíacas, diabetes, pressão arterial, doenças físicas e emocionais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, que possamos vibrar muito intensamente pelos desencarnados, aqueles que desencarnaram há pouco, aqueles que desencarnaram já há mais tempo, que cada um, segundo a sua necessidade e possibilidade, seja acolhido, amparado, iluminado. Que possamos vibrar muito intensamente pelos suicidas, que por alguma razão entenderam que dessa forma a vida terminaria, seus problemas terminariam, e sabemos que não funciona assim. Então que possam ser resgatados, amparados, iluminados e cuidados da melhor forma possível. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram desaparecidos, que possam voltar a seus lares, serem reencontrados, e que possam iluminar aqueles que procuram essas pessoas para que possam encontrá-las. Que possamos vibrar por pessoas com câncer, pessoas com HIV, por todos aqueles que se encontram nas nossas listas de vibrações, que tivemos trabalho de cura, que possamos vibrar por todos aqueles que também participaram ou estiveram nos nossos trabalhos, e mesmo aqueles casos à distância. Que possamos vibrar por nossos desafetos, aqueles que de alguma forma tivemos alguma questão, alguma dificuldade, que possamos perdoar e sermos perdoados, porque afinal o aprendizado é mútuo e a razão não é só de um. Que possamos vibrar por nosso crescimento e nosso desenvolvimento dentro desses relacionamentos. Que possamos vibrar por aquele que nesse momento nos veio à mente e talvez precise de uma intercessão. Aproveitando esse momento, possamos fazer também. Que possamos vibrar por nossos lares. Que a chama depuradora de Jesus possa entrar em cada um dos lares, limpando, removendo miasmas, impurezas, formas, pensamentos, presenças. Que possa a chama de Jesus se instalar no centro da nossa casa e limpar tudo, tudo, tudo e todos
que eles se encontram possam receber essas vibrações de amor, de luz e de paz. E que possamos, enfim, pedir autorização para vibrarmos por nós mesmos. Que tenhamos a coragem, a determinação e a força para praticarmos a reforma íntima, os cuidados, que possamos ter sempre a possibilidade da intercessão por pessoas, que possamos nos colocar à disposição desse trabalho e que possamos ter coragem para enfrentar a nós mesmos, no nosso crescimento e na nossa possibilidade de crescermos junto ao plano espiritual e na nossa trajetória. E que assim Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, nos abordando, nos abraçando e nos cuidando por mais essa semana. Que assim seja. E assim, gente, vamos aqui terminando. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Nos vemos na quarta-feira para quem é de quarta e domingo para quem é de domingo. Até mais. Gente, boa noite.